Graça e paz, meus queridos. Hoje nós vamos estudar, meditar e fazer nosso devocional no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quero te convidar para a gente orar antes de começarmos a nossa fala nesse momento, ok? Ore comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, todos os momentos, Senhor. Também te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos, escrita, e a liberdade que temos de ouvi-la, de pregá-la, de ensiná-la, de estudá-la, Senhor, e pelo Espírito do Senhor que nos orienta, nos inspira, nos direciona, Senhor. Mais uma vez, expomos o nosso coração diante de Ti, pedindo, Deus, o entendimento, orientação às nossas vidas, e que o Espírito do Senhor aplique em cada um de nós de maneira específica, pessoal, individual, a palavra do Senhor neste momento. Pedimos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós concluímos o capítulo 7, o capítulo anterior, falando a história do diácono Estevão. E terminamos falando sobre as perseguições que houve sobre os cristãos contra os apóstolos, contra a igreja e contra os diáconos, principalmente Estevão. No capítulo 8, o versículo 1, nos faz lembrar o que nós também vimos no capítulo anterior, que Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, antes de ser transformado por Deus e ter seu nome mudado por Deus, chamando-se Saulo, que era um líder em Jerusalém, um líder da religião e um perseguidor da igreja, ele havia consentido com a morte de Estevão. E quem sabe ele até foi um daqueles que lançaram alguma pedra, acertando a pessoa do diácono Estevão. E aqui nós temos no versículo 1 de Atos 8 que ele, Saulo, consentia na morte de Estevão. E o versículo segue nos mostrando que houve grande perseguição contra a igreja a partir daqueles dias. Houve grande perseguição à igreja a partir daqueles dias. E houve uma coisa importante, a igreja dispersou. E a igreja, ao dispersar, estava também cumprindo um propósito de Deus, que era de pregar o evangelho em outros lugares, cumprindo o ide de Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura, para quem e aquele que cresce e fosse batizado seria salvo, e quem não cresce seria condenado. É impressionante como Deus permitiu que acontecesse essa perseguição para que eles fossem despertados a pregar, porque eles estavam acomodados em Jerusalém. Eles estavam acomodados com a igreja, eles estavam acomodados todos juntos ali, vivendo uma comunhão profunda, um tempo maravilhoso. Mas Deus sabe como fazer e Deus aproveita das oportunidades que tem, dos acontecimentos, de algumas realidades, para assim levar o seu povo a alguma atitude, gerar uma transformação e um mover. Eu creio que nesses dias Deus também está usando dessa pandemia para mexer com a sua igreja, para levantar a sua igreja, para tornar a sua igreja cada vez mais ativa no poder do Espírito Santo. Eu creio desta forma, sim, que Deus redundará tudo que temos passado em bênção para a sua própria igreja. No versículo 3, Saulo está perseguindo a igreja de uma maneira muito forte, com muita violência. Repito, Saulo, antes de converter, de encontrar Jesus, e antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor ferrenho
contra a igreja. E perseguindo a igreja, ele vai fazendo coisas terríveis e diz a Bíblia que ele prendia homens e mulheres. Ele entrava nas casas onde os homens e as mulheres estavam reunidos, as células estavam reunidas e levavam presos homens e mulheres com violência. Um desrespeito total, uma maldade muito grande, uma malignidade incrível estava o apóstolo Paulo exercendo e executando contra a igreja. Queridos, no versículo 8, nós percebemos o trabalho de Filipe, do diácono Filipe, em Samaria, ministrando a palavra de Deus, e ali nós vemos algo sobrenatural acontecendo, que foi a mudança na atmosfera espiritual daquela cidade, daquela região. Quando nós estamos cheios de Deus e chegamos no lugar, também a atmosfera espiritual é mudada, é transformada. E as pessoas começam a perceber esses detalhes. Isso foi algo incrível. E ele começa a ministrar, ele começa a pregar a palavra de Deus de maneira tremenda e liberta os endemoniados, ali cura os enfermos. A Bíblia diz que a atmosfera foi mudada de uma maneira tão grande que os demônios saíam das pessoas gritando desesperadamente, até mesmo sem eles falarem alguma coisa. Do versículo 9 ao 25, estudamos que sobre a história de um personagem estranho chamado Simão. Esse Simão era um mágico, era um homem que iludia as pessoas com a sua mágica. E com isso ele ganhava dinheiro, com isso ele sobrevivia, com isso ele se enriquecia e as pessoas andavam atrás dele. Mas esse Simão mágico, ao ver o que Deus fazia através do diácono Filipe, ele também se ajunta, ele é agregado ao grupo, e ele passa a andar com Filipe, com os irmãos ali, e começa a perceber muitas coisas, começa a aprender muitas coisas, e de certa forma começa a deixar assim a sua arte, né? Aquilo que ele iludia as pessoas, e ele se ajunta a Filipe, e ele também é batizado juntamente com muitas pessoas, ele abraça a fé. É impressionante o que Deus faz através de Filipe naquele lugar, em relação a muitas pessoas e também em relação a este homem chamado Simão, este mágico. Algo tremendo, poderoso. A igreja estava fora de Jerusalém, porque a igreja tinha sido perseguida. E o interessante é que não foram os apóstolos que saíram, foram os membros da igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Eles não foram para o campo missionário, mas quem foi Filipe. Filipe foi para o campo missionário. E só depois que em Jerusalém os apóstolos tomaram conhecimento das notícias de Samaria, é que os apóstolos enviam Pedro e João para poder ir ali confirmar a fé dos irmãos, a igreja, estruturar a igreja. E uma das coisas que eles fazem ali é orar pelas pessoas para o batismo com o Espírito Santo. E quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas recebem o poder, a alegria, a vida do Espírito. Esse homem, esse Simão mágico, ele vê aquilo, fica encantado com aquilo e ele começa a desejar. Só que ele começa a desejar de uma maneira equivocada, ele não estava tendo o entendimento, a revelação daquilo que era a verdade. Ele não entendia que aquilo era algo que o Espírito Santo dava, que não era obra de homens. Ele estava, de certa forma, achando que Pedro e João era também mágico, que era uma ação como a que ele fazia com as suas ilusões. Ele não percebeu o que estava acontecendo, ele não teve entendimento. E ele aproxima-se dos homens de Deus e fala: olha, eu quero pagar quanto vocês quiserem, para eu poder também fazer o mesmo que vocês estão fazendo. Interessante isso. Ele pensou que podia comprar de Pedro
e de João o ensinamento das coisas do Espírito. E Pedro e João respondem para ele o seguinte: olha, isso torna-se uma maldição para a sua vida, você pensar, desejar e propor comprar os dons de Deus com o seu dinheiro. Seja isso maldição para a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque os dons de Deus são dados de graça. Não há nada que possamos fazer ou dar em troca dos dons de Deus. Não há nenhuma obra, nenhum trabalho que nós façamos, nem mesmo a nossa vida de santidade, de dedicação, é capaz de fazer com que Deus nos dê os seus dons. Seus dons são dados de graça, é um favor. E Deus dá, segundo a palavra, a quem lhe aprover dar. Deus decide a quem quer dar, Ele dá a quem Ele quiser. Por isso a Bíblia diz que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar também. E este homem não havia entendido isso e ele não pôde receber porque ele estava entendendo tudo errado. E Pedro e João ensinam a ele a verdade. No versículo 16 ao 40, o nosso personagem, o diácono Filipe, tem aquela experiência que a Bíblia nos fala do eunuco. O eunuco, no versículo 26, ele era um servo, aquele que administrava, que cuidava das coisas de uma rainha. Essa rainha era uma rainha etíope e esse eunuco era um alto oficial daquela rainha, daquela corte, não é? E ele cuidava do tesouro daquela rainha. Era um homem de confiança, era um homem sério. Esse homem estava ali naquela cidade onde a igreja estava começando. É impressionante que ele deve ter visto, ouvido coisas que impressionaram, que impactaram a sua vida. Deve ter visto coisas maravilhosas da parte de Deus, e isso despertou nele uma fé, uma sede, uma fome, como às vezes nós também, quando voltamos de um evento, de uma reunião muito abençoada, nasce em nós uma sede, uma vontade de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, e nós queremos aproveitar isso. Assim estava ele. E ele pega o livro do profeta Isaías, capítulo 53, e começa a ler. E o que ocorre é que um anjo aproxima-se de Filipe e vem da parte de Deus chamá-lo, convocá-lo para ir ao encontro do eunuco, para ensinar o eunuco alguma coisa. E a palavra diz que ele devia ir naquela região, uma região deserta, um lugar que faltava vida. E de certa forma também um homem que tinha um coração deserto, um homem que também tinha um coração carente de vida. Isso nós podemos fazer uma grande aplicação. Quantos lugares nós vamos muitas vezes que também falta vida, que falta a vida de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos e encontramos e Deus nos coloca de frente a elas, que também falta a elas a vida de Deus. E a nós é dada a mesma oportunidade que foi dada a Filipe. E Filipe soube aproveitar essa oportunidade. E Filipe se aproxima do eunuco, vê ele lendo a palavra e lhe faz uma pergunta: entendes o que lê? Entendes o que lê? Foi a pergunta. E às vezes essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos quando lemos a Bíblia, ou fazer a outras pessoas que também leem a Bíblia, com o propósito de aprender e de ensinar a verdade de Deus às pessoas. O eunuco dá uma resposta a ele. Qual é a resposta do eunuco? Como posso entender se não tem quem me ensina? Como posso entender se não tem quem me ensina? Assim, existem muitas pessoas famintas, desejosas da palavra de Deus, porque não tem uma pessoa para ajudá-las a entender. Você também é uma dessas pessoas que pode ajudar outras pessoas a entender. Filipe e Estevão não eram pastores, não eram apóstolos,
eles eram diáconos, eles eram membros da igreja. Filipe estava na dispersão, fugindo da perseguição, como os demais membros estavam também. E juntamente com outros membros começaram uma nova igreja. E os apóstolos foram enviados para lá para ajudar, só depois que já havia o trabalho sendo começado. Eu gosto muito dessa experiência, acho fantástico esta experiência, acho maravilhosa. E Filipe, quando ouve a pergunta, como vou saber se não tem quem me ensine, ele se dispõe a ensinar. Porque houve uma outra pergunta do eunuco. Ele perguntou, acaso o profeta Isaías está falando de si mesmo ou está falando de um outro? E aí abriu as portas para Filipe falar. E certamente Filipe deve ter falado ali o plano da salvação. Ele deve ter discorrido sobre o que o profeta Isaías e demais profetas haviam falado do Messias. Deve ter falado do Senhor Jesus que nasceu de uma virgem. Deve ter falado da morte dele. Deve ter falado da crucificação, do sofrimento, da ressurreição. E deve ter falado também que todos podem ser salvos, que todos podem ser salvos. E aquele versículo de Isaías 53, aquele versículo tão impressionante, versículo 7 de Isaías 53, que diz que Jesus foi levado como ovelha para o matador e não abriu a boca. Isso deve ter falado profundamente com o eunuco. E Filipe deve ter falado para ele sobre o que Jesus disse, que crer e for batizado vai ser salvo. E de repente eles se deparam com uma porção de água e o eunuco pergunta, aí tem água, o que me impede de ser batizado? Aí tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe não teve outra resposta, disse, nada, absolutamente nada, se tu crês de todo o teu coração. A salvação da vida de uma pessoa não depende das obras que essa pessoa faz, não depende do comportamento que essa pessoa tem. As obras e o comportamento são reações daquilo que a pessoa já encontrou em Cristo Jesus. A pessoa que é salva, naturalmente ela vai fazer obras, mas as suas obras não lhe dão a salvação. É uma consequência. E sendo assim, desceram da carruagem e Filipe batizou aquele eunuco. Isso é uma experiência muito fantástica, muito tremenda, muito poderosa. E diz a Bíblia que o eunuco seguiu o seu caminho, a sua vida. Imagino eu que ele foi pregar o Evangelho, falar do profeta Isaías, da sua experiência que teve através da instrumentalidade de Filipe lá na sua terra. E Filipe foi tomado pelo Espírito, e diz a Bíblia que ele foi raptado pelo Espírito, e agora ele já se encontra logo em outro lugar. Deus tomou, o Espírito tomou ele rapidamente e colocou ele em outro lugar. Foi uma coisa de segundos. Isso nos mostra também da forma que a igreja vai ser raptada e tomada de uma hora para outra, num piscar, num abrir e fechar de olhos, para a glória do Senhor. E Filipe seguiu ministrando a palavra em outros lugares. Queridos, eu quero concluir dizendo que não importa a função, o título, o cargo, todos nós devemos ter uma responsabilidade, um amor, uma paixão, um desejo e uma disposição de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Termino este vídeo orando por você, e orando por sua família, e orando por mim e por minha família. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te agradeço por esse tempo precioso. Eu oro pela casa, pela família de cada uma dessas pessoas que estão assistindo este vídeo. Oro por minha família, por minha casa. Que todos nós sejamos cheios do teu amor, da tua graça. E todos nós temos disposição e saibamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede para edificar o teu reino e abençoar muitas vidas.
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe e até o capítulo 9, em nome de Jesus.